Vamos lá, vou resolver essa questão de nível 2 lá do Tópicos de Física. Pega o papel, lápis, caneta, borracha, lê a questão, tenta resolver, tenta entender como é que ela funciona, pense no que você vai ter que fazer para chegar nos resultados que a questão pede, beleza? Se você gosta do conteúdo que eu sempre posto por aqui, eu te convido a curtir logo esse vídeo para dar aquela força, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber tudo que eu posto por aqui, beleza? Então, sem mais, vamos lá. Qual é a ideia aqui? A questão ela informa que nós temos aí um amperímetro e um voltímetro e ambos são ideais. E aí eu tenho que me lembrar o que isso significa. O que é um voltímetro e um amperímetro ideal? O amperímetro ideal ele tem resistência desprezível, ou seja, a gente vai considerar ele como tendo a resistência nula, para que toda a corrente que passa por um trecho do circuito passe por dentro dele e ele consiga fazer aí a medição. Tá? Então, toda a corrente que passa por esse fio aqui, ó, tem que passar por dentro desse cara. E ele não vai alterar em nada a corrente porque a resistência dele é zero, a resistência é nula. O voltímetro, um voltímetro ideal, ele tem resistência infinita para que nenhuma corrente passe por ele. Então, a corrente chega nesse nó, ao invés dela passar por aqui e por aqui também, em vez dela se dividir nesses 4 fios, ela não vai passar pelo voltímetro, tá? Porque o voltímetro tem uma resistência infinita. Então, lembrando disso, vamos lá. Na letra A, pede a leitura do amperímetro. Eu quero saber a leitura que esse cara vai me mostrar. Ou seja, eu quero saber a corrente que vai passar por ele. Primeira coisa, antes de resolver, vamos imaginar qual é o caminho que a corrente vai fazer aqui. Qual é a ideia? Em muitos casos, é interessante nós redesenharmos o circuito para ficar mais fácil a gente enxergar o que acontece. Só que é interessante porque a gente enxerga bem o que acontece, só que isso é ruim porque a gente perde um tempo redesenhando o circuito. Então, eu não vou redesenhar o circuito, mas vou fazer aqui, né, vamos analisar o caminho que a corrente vai percorrer e dessa forma a gente vai conseguir resolver sem precisar desenhar novamente esse circuito aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um gerador, né? Essa fonte ela está fornecendo uma tensão de 12 volts. Olha só, 12 volts é o que a questão informa aqui, né? Uma tensão de 12 volts. E o voltímetro ele registra 6 volts, ó. Então esse cara aqui, ó, tá registrando 6 volts, ó, 6 volts. Beleza. Então, qual é o caminho que a corrente vai fazer aqui? Vamos adotar, obviamente, o sentido convencional. A corrente vai sair aqui do polo positivo e vai entrar no polo negativo. Então, a corrente, quando ela chega nesse nó aqui, o que ela vai fazer? Ela vai se dividir. Parte da corrente vai vir para esse resistor aqui de 9 ohms, parte da corrente vai vir para esse resistor de 18 e parte vai vir para esse resistor de 9 ohms, certo? Eu vou analisar essa corrente e essa corrente aqui, porque são justamente essas correntes, essa corrente e essa aqui, que vão passar pelo amperímetro. Então, essa que vai passar pelo 18 ohms e a que vai passar pelo de 9 ohms, elas vão se encontrar aqui, juntas, somadas, vão passar pelo de 3 ohms e ambas vão passar aqui pelo amperímetro. Então, eu tenho que encontrar essa corrente, beleza? Essa corrente que passa pelo amperímetro vai passar para esse lado aqui, vai chegar nesse nó. Essa outra corrente que passa pelo de 9 vai se encontrar nesse nó aqui e ambas, as duas, né, ambas vão passar por esse resistor de 1,5 ohms, né? Então, repare que como o resistor de 1,5 ohms está no final do circuito, né, essa corrente que vai passar por ele é a corrente total do circuito. Beleza. Feito essa análise aí, o que interessa para mim nesse primeiro momento, é eu encontrar quanto vale essa corrente e quanto vale essa corrente. Porque eu sei que as duas somadas vão passar pelo amperímetro. Então, o que eu vou fazer? Repare que os dois resistores estão associados em paralelo. Então, posso proceder aqui de duas formas. Eu posso encontrar a resistência equivalente,
desses dois resistores, eu tenho a DDP, aplico a primeira lei de Ohm, encontro a corrente. Ou uma outra forma de se resolver esse problema é, aplica a primeira lei de Ohm para esse, encontra a corrente, aplica a primeira lei de Ohm para esse, encontra a corrente e soma as correntes. Beleza? Então, qual vai ser a ideia? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a resistência equivalente desses dois aqui, tá? Então, a resistência equivalente desses dois caras, como eles estão associados em paralelo, e são apenas dois resistores, a gente pode fazer produto pela soma, né? Então, 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar 6 ohms. 6 ohms. Então, ao invés de eu ter esses dois caras aqui, é equivalente a eu ter um único resistor de 6 ohms. Então, eu vou substituir esse resistor, né? Opa. Esse resistor e esse outro resistor por um único resistor de 6 ohms. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, pronto, 6 ohms. Substituir os dois por esse único resistor. Então, qual é a ideia? Eu sei qual é a DDP nesse resistor. Eu sei qual é a resistência. Vamos aplicar, então, a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, né? Então, vamos lá. Aplicando a primeira lei de Ohm, nós vamos ter o seguinte. U vale 6, que é a DDP aqui. 6 é igual a resistência, que é 6, vezes I. Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar que essa corrente é igual a 1 ampere. Então, esse aqui é o valor dessa corrente, tá? É a corrente que passa pelos dois resistores que estavam aqui, que é a mesma corrente que passa por esse equivalente. Então, eu sei que essa corrente de 1 ampere passa por esse de 3 ohms e a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Então, a gente já tem aí a nossa resposta da letra A. Esse amperímetro vai mostrar para mim, a corrente de 1 ampere, certo? Vou apagar aqui para não ficar poluído. Beleza. Na letra B, ele pede o quê? Na letra B, ele pede a diferença de potencial no resistor de 1,5 ohms. Então, aqui, ó, o 1,5 ohms é esse aqui. Eu já analisei o seguinte, anteriormente o seguinte, que a corrente que passa pelo amperímetro, ó, vou até colocar ali, né? A corrente que passa pelo amperímetro, que é de 1 ampere, vai chegar nesse ponto, vai chegar nesse nó aqui, vai se encontrar com a outra corrente aqui, e ambas vão passar pelo resistor de 1,5 ohms. Se eu sei a corrente, aplico a primeira lei de Ohm, consigo encontrar a DDP, que é a diferença de potencial. Então, qual é a ideia? Reparem aqui comigo o seguinte. Esse trecho aqui, ó, da forma como eu coloquei, eu tenho esse resistor de 6 e esse resistor de 3 ohms associados em série. Ou seja, a resistência desse trecho é uma resistência de 9 ohms. E por essa resistência de 9 ohms, nós temos o quê? Nós temos uma corrente de 1 ampere. O que eu quero dizer com isso? Nesse outro trecho aqui, qual é a ideia? Ó, eu tenho uma resistência de 9 ohms também. E eu posso concluir o seguinte. Eu posso concluir que esse resistor de 9 ohms está associado com esse resistor equivalente de 9 ohms em paralelo. Ó, é como se o amperímetro não tivesse aqui. Lembra, ele tem resistência desprezível. Então, é como se eu pegasse essa extremidade e ligasse ela direto aqui, ó. Então, esse 3 mais esse 6 vai dar 9 e está associado em paralelo com esse 9 aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a corrente que passa por aqui, que é uma corrente de 1 ampere, é igual à corrente que passa por aqui, que vai ser também de 1 ampere.
Então elas vão se encontrar nesse nó e a corrente que vai passar por aqui é de quanto? Vai ser de 2 amperes. Feito isso, então, vamos aplicar aí a primeira lei de Ohm. U, que é a DDP, vai ser igual a 1,5 vezes 2. Então, finalmente, a DDP é de 3 volts. Então, tá aí. Então, repare, o circuito ele não é tão bonito, mas o lance é você analisar e entender o caminho que a corrente realiza nele ali. Fazendo isso, a gente consegue resolver apenas aplicando a primeira lei de Ohm. Letra C, vamos lá, finalizar a questão. Na letra C, qual a potência dissipada no resistor situado entre os pontos X e Y? Então, nesse resistor aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar uma daquelas fórmulas lá de potência, né? Então, nós temos aqui que potência é igual. Eu tenho a resistência, não tenho? Que é de 9 ohms. Eu tenho a corrente que passa por ele, que é de 1 ampere. Então, a potência a gente pode usar, que a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então, a potência vai ser igual a 9 vezes 1 ao quadrado. Finalmente, a potência é igual a 9 watts. Então tá aí, letra A, letra B e C resolvidas. Espero que você tenha gostado, entendido dessa resolução. Até a próxima. Valeu!